Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Prosperar. Em loco na Feira Foco pelo segundo ano consecutivo. Hoje a gente está inaugurando aqui essa edição com uma pessoa muito especial que eu já estava há um tempão tentando achar uma agenda aí para a gente bater um papo. Sara da Ótica ou Sara Costa? Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Alexandre. Eu fico muito feliz com o convite. Para mim é uma honra. É a primeira vez que realmente alguém me convida para algo tão importante assim, como ter essa participação. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para mim também. Que legal! Eu quero entender, ouvir, aprender muito desse universo que, queira ou não, você está construindo no Centro-Oeste. Eu vejo que o que você fez, Sara, foi literalmente um ponto de inflexão. A gente não tinha tantas pessoas com autoridade na qual você construiu falando do tema que você fala. Mas a gente já vai chegar lá. Combinado. Antes, deixa eu entender um pouquinho aqui como é que nasceu essa marca que tá tão decimada pelo Brasil, tão respeitada. Como é que nasceu? Eu sei que foi uma franquia de pouco mais de 2 anos. Veio uma loja na pandemia, minúscula, e se tornou todo esse império. Mas me conta aí, resumidamente, como é que nasceu a Sara Costa, Sara da Ótica? Olha, eu falo que eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de me comunicar. Então, desde pequena, as pessoas falavam, a Sara vai trabalhar com comunicação, vai ser advogada. Meu pai veio da música, do rádio, então a gente tem aí essa jornada. Eu achei que eu ia fazer jornalismo, acabou que na adolescência não me encontrei. E eu me lembro de pesquisar assim na internet na época, faculdades que me dão mais dinheiro. Aí na época, o primeiro lugar era tipo medicina. Eu falei, não, tá fora, eu não posso ver sangue. E em segundo lugar era engenharia civil. Falei, vou ser engenheira civil. Prestei vestibular, entrei, comecei a estudar em Goiânia na época. Meu pai mora lá até hoje. E aí meus pais separaram e eu voltei para Rio Verde. Quando eu voltei para Rio Verde, eu estava quase formando ali nos últimos anos da faculdade. Eu era muito custosa, tá? Eu vou deixar isso bem claro aí. Não tem nada de coitadinha de Sara, não. Eu era terrível, eu botava meu pai no bolso. E aí ele falou, olha, se você quiser, né, beber, fazer suas saídas aí, você vai trabalhar. Eu não vou mais ficar mandando dinheiro pra você ficar em festa. Ele falou, você é bonita, é jovem, vai trabalhar. Eu estudava à noite, e aí eu fui pro shopping. Fui contratada na Óticas Brasil, quis muito trabalhar lá. E olha que interessante, né? Eu tinha 19 anos na época. Minha vontade de trabalhar lá, eu trabalhava na loja da frente. Primeiro eu consegui emprego na loja da frente. Era porque eu via as pessoas trabalhando sentada. E na loja que eu tava, eu tinha que ficar em pé. Então eu falava, gente, eu quero trabalhar lá, porque eu fico o dia inteiro sentada, né? Vai ser mais tranquilo pra mim. Acabou que assim que eu entrei, eu já me apaixonei pelo ramo. Sempre gostei muito das marcas, sempre fui mais antenada em moda, mas assim, eu realmente me encontrei dentro dos óculos e coisa de 6 meses eu já sabia que era aquilo que eu queria realmente pra mim. Eu entrei como vendedora, passei depois por um período de trainee de gerente e assim que eu assumi, acabei descobrindo uma gestação não planejada, nunca quis ser mãe, não tenho vergonha de falar isso, hoje é o meu maior amor, né? E aí eu expressei essa vontade de, olha, eu quero ter uma franquia da Óticas Brasil, que foi onde eu comecei. Eles estavam nesse processo também de começar o projeto de franquias. A gente começou ali uma negociação que durou muitos meses. Então foram uns 3 meses conversando sobre isso. Quando a gente realmente ia bater o martelo, assim, ia falar, não, então vai ser isso, a Sara, né, vai assumir tal loja, vamos ver aqui como que vai ser. Veio a pandemia e aí paralisou tudo. Não tinha mais negociação, não tinha como se encontrar, né? Não tinha como te conversar, tudo ficou muito frio. E aí, na época, eu falei, olha, eu assumo essa franquia, mas eu quero outro ponto. Então, esse ponto que a gente tava era um aluguel muito caro. Falei, eu não dou conta de pegar essa empreitada. E aí, eu acabei achando um ponto um dia. Mas era um ponto, assim, pequenininho, uma portinha. Não tem nem 26 metros quadrados lá, a gente tá lá até hoje. E aí, quando eu expressei essa vontade de alugar esse ponto, era um ponto que o aluguel era 1.200. Eu não tinha dinheiro na conta no dia. O dia que eu vi o ponto com o rapaz, eu falei, é meu, pode fechar. Ele, eu tenho que ver com a dona da outra ótica, que ele tem uma outra ótica lá do lado, se ela não acha ruim. Eu falei, não, pode fechar. O senhor me passa o Pix aí que o ponto é meu. E aí, quando eu acabei falando com a Brasil não aprovou o ponto, que eu já tinha, inclusive, aprovado, sem o dinheiro, menino. Coitado do meu esposo, que ia pagar, ele nem sabia, no dia. E aí, ele
começou a comentar comigo, por que não a Ótica Sara? Por que não a Ótica Sara? Mas na minha cabeça isso não existia ainda. Na minha cabeça eu era Sara da Brasil, então não existia uma Ótica Sara, não existia uma Sara Costa, né? A gente foi amadurecendo a ideia e ali surgiu a Ótica Sara, realmente, que a gente fez um projeto super baratinho na época, assim, era só pra eu ver, não, fazer um projeto barato pra você ver se você gosta. Apaixonei pela cor, acabou que a cor vai virando ali um símbolo, um arquétipo, as pessoas vão associando, né, que é o laranja. Eu fiz questão de escolher uma cor que ninguém tinha, então é bem isso que você falou, esse ponto de inflexão e de reverência. Eu sempre quis e gostei de me posicionar contra a regra. Então tá todo mundo indo pra cá, então nós vamos pra cá pra fazer. Mas foi isso, mais ou menos, essa foi a minha história. A gente abriu no meio da pandemia, então no mesmo dia que eu inaugurei, tinha várias regras, tinha que estar passando álcool em gel, todo mundo de máscara, era uma coisa assim bem rigorosa. A gente abriu num dia, a prefeitura decretou fechamento das lojas no outro. Uau. E a gente ficou operando muito tempo, assim, na pandemia, mas mesmo assim, foi incrível, assim. Eu esperava faturar sei lá, meu sonho era faturar 30 mil, era meu Uau. Sonho. Eu falava, gente, meu sonho é um dia vender 30 mil nessa loja. Então, assim, foi um começo muito bonitinho, assim. Eu tenho um carinho muito grande por essa loja, que tá lá até hoje, inclusive, existe nesse ponto. Que legal. Sara, e muitos dos que estão nos assistindo são donos de lojas, tiveram um sonho como você, iniciaram com um sonho, mas muitos deles se manteram anos, talvez 5, 10, 15, 20, 30 anos, no mesmo ponto, com a mesma realidade, com o mesmo faturamento. O que diferencia a Sara da loja de 26 metros quadrados para a Sara hoje com reconhecimento nacional, tendo em vista que não está num grande centro, Rio, São Paulo, não está numa capital? O que diferencia e o que talvez estagna esse dono de ótica a essa realidade, na maioria das vezes medíocre, da Sara que conseguiu sair dessa bolha, furar essa bolha? É apenas essa, Alexandre, tá todo mundo indo para a esquerda, ou decidir para a direita, ou tá todo mundo indo para a direita, ou tem algo a mais? Não, eu acho assim, medo todo mundo tem. Eu tenho, às vezes, muitas donas de ótica que me seguem, na sua grande maioria mulheres, eu vejo que elas se identificam mais. E sempre vem aquela pergunta assim, como que você dá conta? Quando que parou o medo? Gente, não para o medo. Isso não existe esse momento que você olha para o negócio e fala, ai, eu tô tranquila. A gente depende de muitos fatores. Eu falo que a diferença da gente ousar e falar, não, vamos furar a bolha, é realmente você ir mesmo com medo. Então o medo, ele sempre me acompanhou, mas eu nunca deixei ele me paralisar. E isso tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Da mesma forma que eu já usei e deu muito certo, eu já usei e já me atropelei com o pé pelas mãos, já comprei estoque demais, que hoje é um grande desafio pra mim. Já falei, cara, vou abrir uma loja lá em tal bairro que nossa, vou bombar. E aí eu olhei e vi que aquilo não fazia sentido dentro, que eu não queria gastar minha energia naquele local. Então, assim, eu acho que essa diferença da gente realmente ter a coragem de furar a bolha, de inovar, de falar, deixa eu tentar fazer algo diferente, é você ir com medo mesmo. Eu sempre brinco, eu falo, gente, o máximo que vai acontecer é dar errado. Dar errado já tá dando. Então vamos embora? Vamos ver? Deu errado? Ah, tá bom, vamos, né? Vamos pagando aqui. Se deu prejuízo, vamos pagando. Que bom, serviu de aprendizado. A gente entendeu que não é aquilo que eu realmente queria. Mas o avançar, ele ensina muito. Tanto pro bom quanto pro ruim. Eu acho que a ousadia é o que fez realmente essa diferenciação. Que chamou a atenção das outras pessoas, porque eu sei que a gente vem de um ramo óptico muito conservador. A gente tem poucas pessoas na internet, a gente tem poucas pessoas falando com a autoridade. É um ramo conservador, muitas vezes familiar, né, tradicional. Então, eu acho que é realmente essa ousadia, essa vontade de fazer, ir lá e fazer. Meu esposo mesmo brinca, ele fala, você vai lá, faz, depois resolve, né? Eu falo, é isso aí, ainda bem que você sabe. Deixa eu ir fazer, quebrar a cara, depois eu resolvo. E se não der certo, a gente aprendeu com isso. A ousadia, eu acho que ela é demonstrada de vários pontos quando a gente se fala de Sara, né? Porque eu tenho a ousadia nas armações, a ousadia em aparecer todos os dias, em criar um projeto. Eu vi vários projetos seus de o óculos do dia durante tanto tempo, tudo isso é ousadia. Mas aonde o mercado de luxo? Porque hoje você se posicionou com o mercado premium numa cidade que não é uma capital. Aonde foi esse time? O que foi essa virada de chave para falar, não, eu vou atacar isso daqui, eu vou apostar nisso daqui? Qual foi o momento ali? Olha, eu nunca mirei no mercado de luxo, essa é uma realidade. Quando eu abri meu negócio, o meu sonho era ter um Ray-Ban dentro da loja, para mim estava ótimo, né? Acabou que com o tempo,
como as pessoas sabiam que eu comprava óculos diferentes, então isso acabou virando meio que referência, eu comecei a escutar, a gente andou para todo lugar, não achamos nada diferente, minha filha queria, minha sobrinha queria, então eu falei, vamos lá na Sara que lá vai ter opção. Acabou que veio a procura. Então, esse posicionamento do mercado de luxo, das marcas, veio por demanda e não por uma livre, espontânea vontade, um sonho de trabalhar com o mercado de luxo. Meu sonho era ótica. Esse é o meu propósito. Mas acabou que as clientes começaram a me procurar. Você tem tal marca? Você tem tal peça? Você trabalha... E aí eu realmente comecei a ir atrás ali, né, dessas marcas e entender o que eu precisava fazer para ter essas marcas dentro de Rio Verde. Eu fui a primeira a trazer grife para Rio Verde. A gente hoje tem pessoas de fora que vieram também com marcas, né? São concorrentes de grande peso e nome, fazem um trabalho incrível também. Mas a primeira a trazer essas marcas fui eu. A gente já tinha grandes redes trabalhando, mas não com as coleções tão atualizadas como eu trouxe. Mas foi por demanda mesmo. E eu sempre gostei, não vou ser hipócrita de falar, sempre gostei muito do mercado de luxo, sempre consumi o mercado de luxo. Então acabou que virou um certo mimo, assim, e eu virei a cara da ótica, eu virei a modelo das peças. Tanto que por um tempo eu segurei, não usem minhas fotos, tá proibido. Gente, não tem como proibir, deixa a galera usar, sabe? Não vai mudar nada. A ótica lá do Mato Grosso usar uma foto minha com a mesma peça que ele tem. Ele não faz trabalho que eu faço, eu não faço trabalho que essa ótica faz. Então, daí surgiu realmente o mercado de luxo. E aí eu vi que eu realmente amava fazer aquilo ali. Amava as coleções, amava aprender, a história das marcas, né? E aí a gente foi se aprofundando cada vez mais nisso daí. Mas realmente essa área é tudo isso aí que você falou. São várias coisas ao mesmo tempo, assim. Eu gosto desse tudo um pouco. E essa questão da imagem, de trazer a imagem pessoal para dentro do negócio. De fato, um lojista, independente seja do interior, da capital, de qual estado seja, ele tem uma facilidade maior de ganhar uma credencial na cidade, uma notoriedade na cidade, se ele decide ser o propagador da marca ou tanto faz isso? Sim, sim. Hoje, até quando a gente fala de funil de vendas dentro da ótica, dentro de qualquer negócio, a chance de você fechar uma venda, né? A chance de você pegar um possível cliente e transformá-lo em um cliente, ela aumenta em até 70% quando você associa um rosto a uma marca. Legal. É lógico que quando a gente fala do dono da marca, quando eu trouxe o Óticas Sara, as pessoas querem conhecer a Sara. Então eu até brinco, eu falo, quem é a Carol da Óticas Carol? Né? E isso tem seu lado bom e seu lado ruim também, porque quem sabe quem é a Sara da Óticas Sara, aconteceu um atendimento ruim, ele vai onde? Na Sara. Entendeu? Então, mas assim, a chance realmente, isso é dados, né? Não são fontes, vozes da minha cabeça, é de 70% a mais. Então, o que a gente tem que trazer como reflexão, o dono de ótica, por que o dono da Havan tá fazendo vídeo pra Havan? Cara, ele é bilionário. Será que ele tá com tempo na agenda dele? Porque a gente que tem um negócio pequeno não tem tempo pra falar, vou parar pra gravar. Por que o velho da Havan, né, que eles brincam, virou um personagem da marca dele? Será que isso realmente importa dentro do negócio? Olha o trabalho que o pessoal da CIMED está fazendo. Então, a gente precisa começar a replicar isso dentro da ótica. Eu quero ouvir a sua opinião, do dono, de quem entende. Qual é o seu posicionamento? E não só ter uma ótica por ter. Qual é o seu diferencial, o seu discurso? Porque vai ter gente que vai se identificar comigo e vai ter gente que não. E tá tudo bem. A gente tem mercado para todo mundo. Mas sim, faz uma diferença enorme. Eu até falo para as minhas mentoradas, eu tenho muitas mulheres que não querem associar a imagem pessoal. Eu falo, gente, não quer? Então associe a alguém a um símbolo, como o Duolingo faz, por exemplo. Não tem o personagem do Duolingo? Não tem o personagem da Netflix que comenta nos posts? Você não tem um rosto, mas você tem uma marca que está interagindo com a galera, que tem uma opinião, que tem um posicionamento, tem uma expressão, um tom de voz dentro da internet. Então, eu acho que sim, isso é muito importante. Se você não quiser associar a sua imagem, então cria um símbolo, cria um personagem. Vamos tentar dar voz para a marca, porque sua marca tem uma voz. Mesmo que hoje não tenha ninguém comunicando, ela tem uma voz. Você só não sabe qual é ainda, a gente só não definiu, mas já existe. Uma marca que não tem um posicionamento, ela já está posicionada. Ela já está posicionada, sim. Ela já decidiu para qual o caminho que ela quer ir. Isso. Por que a Sara decidiu, então, entrar nesse mercado de infoproduto? Por que a Sara decidiu levar adiante essa mensagem? Porque hoje, basicamente, você ensina a fazer o que a Sara faz dentro do negócio. Isso. Como é que funciona esse mecanismo e o porquê dessa decisão de ir expor e abrir, inclusive, para os concorrentes, né? Hoje, assim, e de novo foi demanda. Acabou que com o tempo eu percebi que as pessoas estavam me vendo como referência em marketing e principalmente em marketing
marketing de autenticidade. Então, hoje tem muitas pessoas criando vídeo para internet. Hoje, se a gente abrir aí e for comparar óticas de luxo, a gente tem várias fazendo mais ou menos a mesma coisa dentro do Instagram. É um copia e cola. Então, por que a Sara foi contra todo mundo? Então, eu vi que as pessoas começaram a me identificar como marketing de autenticidade. Então, eu mostrei o meu diferencial. Tá todo mundo bonitinho, chique, assim, sem defeito. A Sara não é assim, ela vai mostrar esse outro lado para vocês, né? Então, isso veio como uma demanda, as pessoas começaram a me procurar, perguntando se eu tinha algum produto, se eu tinha algum serviço ou não. E por muito tempo eu tinha medo. A gente tem muito aquela síndrome do impostor, né? Então eu falava, gente, eu não sou tudo isso. Eu falava, não é isso, as pessoas estão procurando, isso não existe, sabe? Será que realmente eu tô fazendo isso dessa forma? Será que realmente eu posso ensinar isso para outra pessoa? Porque para mim é muito natural, né? Eu sempre fui muito parecida. Então, para mim sempre foi muito natural. E aí eu fiz o teste ali um dia, peguei uma pessoa ou outra e gostei. Existe uma pesquisa que fala que quando você ensina, você aprende muito mais do que quando você de fato só escuta, lê ou assiste algo. Quando você ensina, a chance de você aprender e você melhorar e ser boa naquilo de 90% a mais. Então, eu falo que é engrandecedor não só para mim, mas para a pessoa que eu estou mentorando, para o infoproduto. Às vezes a pessoa não consegue estar ali diretamente numa mentoria individual, mas um infoproduto. Então, eu gosto muito da inovação. Não é só gravar por gravar, grava com intenção de, grava com objetivo, grava com estratégia, aprende a usar a ferramenta que a gente já tem no mercado. E o ChatGPT, e o YouTube. Gente, cocria, aprende a olhar um vídeo de um Alexandre e falar assim, cara, eu vou fazer isso aqui, mas eu vou fazer do meu jeito. Então, eu acho que veio da demanda, mas acabou que eu descobri um universo em que é engrandecedor para mim e é engrandecedor para quem eu tô desenvolvendo ali. Eu já tive mentorada que eu chorei vendo a inauguração dela no Instagram, ela abrindo ótica de luxo lá, tá mentorada em João Pessoa, chorei, mandei flor pra ela, porque é lindo, é incrível ver essa jornada, ver a insegurança às vezes que a pessoa tem e ver que eu também já passei por aquilo, entendeu? É muito legal. Sara, e hoje, imaginando que a gente tem alguém que ou está entrando no mercado, ou já está há algum tempo no mercado, mas ele ainda não entendeu qual o posicionamento dele. Essa talvez seja uma das perguntas que eu mais recebo, né? Alexandre, como me posicionar? Se imagina que a Sara está voltando lá atrás e ela vai iniciar tudo de novo. Com toda a bagagem que ela tem hoje, qual que seria a forma mais fácil de se posicionar para essa galera que está vindo, que não entendeu ainda o caminho que ele deve seguir? Qual que seria uma dica prática, estratégica? Eu acho que é você identificar o seu diferencial. Tem algo, Alexandre, em mim que só eu faço. Tem algo em você que só você faz. Então, geralmente, as pessoas já falam isso pra gente. O que é? É o seu atendimento? É o seu domínio sobre moda e wear? É o seu domínio técnico sobre lentes? Qual é a coisa que você faz bem feito, que você talvez faria de graça, sem pagar nada? Aí, esse é o ponto do seu alfinete, esse é o seu diferencial. O que faz de você uma ótica, um profissional diferente do mercado? E quando eu falo mercado, não é seu concorrente da esquina aí não, tá? Eu sei que ótica a gente tem muita mania de olhar para quem tá na porta, olha fora. O que te torna diferente dos grandes, o que te torna diferente das grandes marcas? É um atendimento mais único, personalizado? É uma autenticidade, uma irreverência como eu? É usar o humor ao mesmo tempo no universo de luxo que ninguém usa? Então, o que é o que você faz diferente? Porque você concorda comigo, Alexandre, que se você for igual ao seu concorrente, eu não preciso seguir você. Eu vou seguir seu concorrente, você faz o mesmo conteúdo que ele. Pra que eu vou acompanhar o Alexandre? Então, eu preciso saber qual é a sua opinião, o seu diferencial referente ao mercado. Eu acho que identificar isso, aí tá o seu posicionamento. Quando a gente fala de posicionamento de uma marca, hoje a Sara Costa é uma marca, né? Já errei muito, acertei muito, expus mais do que deveria, postei muito a minha vida, depois recuei, depois achei que eu tinha que ser certinha, vi que não era aquilo. Eu errei muito pra estar onde eu tô e ainda erro. Mas quando eu falo de uma marca posicionada, eu tenho que entender que eu tô falando de um nicho. Se eu estou falando de um nicho, eu preciso definir um posicionamento e uma linha editorial. Qual é a linha editorial da Sara hoje? Hoje a Sara fala de visagismo, ótica, moda e wear no geral, mas ela também fala de marketing IA. É isso. Esse é o meu diferencial. Tudo que foge disso, eu não vou falar. Entendeu? Então esse é o posicionamento. Igual às vezes eu pego umas mentoradas, você abre o Instagram da pessoa, tá lá. Ela no Natal, ela no Ano Novo, de repente ela na casa da sogra ensinando a fazer uma receita de um drink. Peraí, você faz o quê? Então, o que é para ser comunicado da sua marca
tem que estar dentro da linha editorial. Agora, cara, nos stories, mostra o drink, mostra a sogra, mostra o filho, o cachorro rolando, o que você quiser. Agora, dentro do seu feed, dentro do seu posicionamento, seja no TikTok, no Instagram, no site, enfim, tem que ter uma linha editorial bem definida. Eu tenho que entrar no seu perfil e saber o que você faz. E saber o porquê que eu tenho que seguir e não seguir o seu concorrente logo de cara. Eu acho que isso, assim, já dá uma luz bem grande para as pessoas. Autenticidade, essa seria a palavra. E falando de autenticidade, o que você me diz de marcas independentes? Eu vejo que você trabalha com as marcas mais luxuosas. Eu estava agora em Milão e praticamente eu vejo Milão dentro da tua loja, né? Tudo que bomba lá já está hoje dentro do teu negócio. Mas e as marcas independentes? O que você me diz dessa pegada, dessa marca exclusiva ou marca própria ou que cada um nomeia de uma forma, né? Qual que é a sua visão a esse tema? Olha, eu gosto muito, já tentei trabalhar com marca própria, daquelas ali que todo mundo trabalha, aquela porta de entrada da ótica. Não me identifiquei justamente porque não encontrei um fornecedor que entregava qualidade. Hoje, um dos valores da minha marca é a qualidade, mas hoje eu já olho para as marcas próprias com um olhar muito diferente. Eu gosto muito dos óculos ousados e muitas vezes essas marcas grandes não apostam tanto em modelos ali que vão contra a regra. Mas sempre tem alguns modelos dentro da coleção de uma Gucci, de uma Miu Miu, de um Tiffany, de um Ray-Ban, que vai ser diferente também. Então, você tem que caçar. E, geralmente, essas peças que eu compro, o fornecedor fala, ih, não vai nessa aí não que não vende. Eu falo, não vende porque ninguém comprou. O perfil da minha loja é esse. Então, eu já escutei de fornecedor falando, cara, ninguém comprou essa peça, tá pedindo 3. Eu falo, que bom que ninguém comprou, porque a minha loja vai ser vista como diferencial dessas peças. Hoje a gente tem dentro do Brasil e fora do Brasil marcas independentes incríveis, peças de acetato italiano. Inclusive é um grande projeto meu, é uma menina dos meus olhos ali, tá brilhando para esse universo de marca própria e de marcas independentes. Eu acho que o caminho, falando agora 2025, 2026 à frente, é cada vez mais a gente trabalhar com a personalização. Como assim? Isso é uma tendência de consumo também, estamos falando isso desde o ano passado. Coisas únicas, personalizadas, que dizem quem você é. Não só, peraí, tá todo mundo usando esse Gucci aqui, eu vou usar. Não, esse óculos, por exemplo, ele não é um óculos bonito. Nossa, ele deixa a Sarah sexy, bonita, ele não deixa. Ele é pra causar algo. Ele é pra causar estranheza, ele é pra olhar e falar, meu Deus, que tanto de cor, que tanto de informação, que óculos pequeno, que esquisito, tá? Mas ele fala quem eu sou. Aqui tem o laranja, tem cor forte, tem colorido, ele gera, sabe, essa sensação estranha. Então eu brinco que os meus óculos é pra alguém olhar na rua e falar assim, meu Deus, que óculos horroroso daquela menina, você viu? E alguém fala, não, menina, ela é dona de ótica. E alguém fala, ah, tá, entendi. Vira um marketing, entendeu? Então eu acho que a gente vai caminhar cada vez mais para peças únicas e personalizadas que ditam quem eu sou. Eu quero me expressar. A Gucci já é a Gucci, a Prada já é a Prada, a Tiffany já é a Tiffany. Quem sou eu? Legal. Eu quero me mostrar para o mundo. De que jeito que eu me mostro com os óculos? Eu acho que é um olhar que o público ainda não olhou, né? Mas eu adoro as grandes marcas, acompanho todas as tendências e vejo, assim, cada vez mais também essa diferenciação de peças mais ousadas. A gente tem marcas como a Miu Miu e a Loewe que deram um boom nos últimos anos, marcas super novas no mercado e que vieram com o conceito de reverência. Então, peraí, alguma coisa tá mudando. Se antes todo mundo usava o Prada, clássico, preto, e agora a gente tá falando de marcas que cresceram tão rápido assim, é porque essa geração de quer uma coisa nova também. Legal. Frase ou mensagem de outdoor que todo o mercado óptico precisaria ler ou precisaria ouvir? Acho que postar só por postar é só barulho. Marketing só postando é só barulho, tá? É ruído, digamos assim. A gente precisa aprender a se comunicar com intenção. E a comunicação, ela vai tanto da minha vestimenta, como a forma que eu me posiciono no Instagram, como o atendimento da minha ótica, o cheiro, o jeito que tá a porta, se a calçada tá limpa ou não, se tem um panfleto lá. Menina, esse dia tinha um panfleto de cabaré na porta da minha loja, eu falei, que é isso? Entendeu? O cabaré foi lá, largou esse panfleto tudo, eu falei, que é isso, gente? Pelo amor de Deus, não existe. Então, eu acho que a comunicação, ela importa muito, mas uma comunicação intencional. Para de se comunicar por se comunicar. Tá todo mundo fazendo, parece guia telerápido. Comunica com intenção de surpreender, é de encantar, é de mostrar um diferencial, é de mostrar técnica, como a Zeiss faz incrível. Cara, eu apaixonada nas lojas da Zeiss. Você olha na loja da Zeiss, você vê que é técnico. Você vê que você tem uma bucha para resolver de um óculos de grau, é lá que você não vai entrar na Sarah. Os caras têm uma roupa da NASA na porta da loja. Um olho, eu lembro que o dia que instalaram aquele olho, assim, eu fiquei babando na porta da loja, falei, cara, que lindo.
Isso é uma comunicação. Eles estão comunicando o técnico. Se você quer técnico, é lá que você vai, não é na Sara. A Sara comunica o quê? O fashion, o diferente, o ousado. Eu quero uma peça incomum, eu quero um óculos diferente. Eu não vou nas AIS, gente, porque lá vai ter o técnico, eu vou na Sara. Então, essa comunicação intencional. Parar de se comunicar, ficar dando tiro pra cima. Vamos pro panfleto, carro de som, camiseta, agora vamos patrocinar o time de futebol da cidade. Foca numa intenção só e segue aquela comunicação em todas as etapas da ótica, assim. Eu acho que isso seria a frase de outdoor. Bem, falamos hoje com ela, Sara da Ótica. Como é que faz pra gente encontrar você? Imagino o dono de um lojista que assistiu esse episódio e fala, cara, eu preciso de mais, eu preciso mais que acompanhar, eu preciso saber o que passa dentro da cabeça da Sara. Como é que faz? Como é que funciona? É um acompanhamento, é uma mentoria que você tem, é um infoproduto? Como que funciona? Olha, para entender o que se passa na minha cabeça, a gente tem que começar lá na minha psiquiatra, com remédio a gente ajustar a dose, mas daí já é outra conversa. Mas assim, hoje a gente tem o meu perfil do Instagram, que é o Sara da Ótica, né? E que virou um meme também, porque todo mundo falava, Sara, que Sara? A Sara da Ótica, por causa da Ótica Sara. Então acabou que eu atribuí isso pra mim. No TikTok também tinha bem forte, então estamos com quase 200 mil seguidores lá. E hoje eu ofereço outros serviços. Então a gente tem a mentoria individualizada, que é feito para profissionais do ramo óptico ou não. Então eu tenho uma metodologia que eu consigo replicar dentro do seu negócio, mas na sua grande maioria são donas de ótica e eu fico muito feliz com isso. Eu adoro trabalhar com ótica. Então a gente tem essa mentoria individualizada, que é um acompanhamento comigo ali por 3 meses, a gente vai desenvolver plano de ação, vou te passar alguns conceitos que eu uso, a forma que eu utilizo a inteligência artificial dentro do meu negócio para criação de conteúdo e posicionamento. E também eu tenho os infoprodutos, que são produtos ali de mais fácil acesso, né, para quem quer me conhecer ou talvez quem ainda não está preparado para uma mentoria individualizada, em que a pessoa consegue entender um pouco mais tanto sobre marketing, criação de conteúdo intencional, de novo, não é criar com estratégia, e também de que forma que eu uno a inteligência artificial hoje aplicada dentro do meu negócio. É lógico que o marketing, o módulo de marketing, ele é muito grandão lá dentro do curso, mas hoje a gente tem um treinamento ali de como você aplica a inteligência artificial dentro de um financeiro, dentro de um setor de compras, dentro de um setor de RH, administrativo e até jurídico e contábil, por exemplo, que eu sei que às vezes a gente espera uma demanda, uma resposta, ou tem que pagar por esse serviço. Hoje eu uso muito a IA nisso também. Que legal. Sara, hoje a gente tem várias feiras pelo Brasil, né? A gente está tendo a primeira oportunidade de se encontrar em uma feira, né? E eu queria a sua opinião, né? Da Foco em específico. Ano passado você veio, esse ano é o segundo ano, né? A importância de uma feira como essa para o Centro-Oeste, para o dono de loja, né? Que às vezes não tem esse costume de frequentar feiras. O que é que ele encontra? O porquê estar em eventos como esse? Eu gosto muito de feira, tá? Eu sou rata de feira, assim. E tem outros ratinhos também que eu sempre encontro por aí, que estão em todas as feiras. Eu falo, você de novo, a gente acaba virando amigo. A feira, gente, ela é muito especial para quem quer fazer bons negócios e bons relacionamentos. Sara, eu não quero comprar. Eu tenho que estar em uma feira? Sim, você tem que estar. Você vai fazer relacionamento. Gente, você vai conhecer uma pessoa. Talvez você estava com a demanda na ótica, você achava que nem tinha solução. De repente, você achou um fornecedor que entrega a solução daquela demanda sua. A Foco, no ano passado, me surpreendeu muito positivamente. Eu vim sem intenção nenhuma. Geralmente os comentários primeira feira, às vezes, né, vamos ver como é que é. Muita gente não botou fé. Quando eu cheguei, eu me surpreendi com a parte de estacionamento, com a parte de organização da feira, infraestrutura. Não é fácil fazer o que está sendo feito aqui. É um desafio imenso. A pessoa tem que ter muita coragem, né, de fazer. E eu acho que a Foco realmente está, assim, incrível. Uma organização impecável, digno de feiras realmente de São Paulo. E é muito legal. Eu sempre gosto de trazer alguma parte da equipe também. Quando dá para trazer, inspira, motiva, mostra coisas novas. Inovação. Então a feira não é só para comprar, tá, gente? Tira isso da cabeça de vocês. Tem gente que não tá aqui para vender. Tem palestra, tem curso, tem grandes fornecedores, tem como você fazer bons relacionamentos. Então, eu acho que a Foco realmente foi incrível dentro do estado de Goiás. E a gente tá falando de um dos grandes centros. O Centro-Oeste é um dos maiores consumidores aí de óculos, tá? Até o pessoal fala, geralmente a gente não tem tanto restaurante, gastronomia, cultura, então a gente acaba gastando mais em outras coisas. Mas Mato Grosso, Goiás, Tocantins, a gente tá falando de uma região com potencial muito grande dentro do Brasil aí. Então tá aí o convite para você, para conhecer a Foco. A gente tem mais 2 dias pela frente e também nas próximas edições.
Se não puder vir aqui na Foco, comece a frequentar esse universo, porque com certeza a gente vai se esbarrar por aí, Sara. Vai. Muito obrigado. Eu que agradeço Amei o poder te convite. entrevistar. Obrigada. Tá? Que a gente possa ter mais oportunidade de estar juntos Deus aí. quiser. Parabéns pelo teu trabalho. Continue transformando esse mercado, que é o que você tem feito aí. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, que assistiu. E vocês vão me ver muito por aí, se Deus quiser. Antes eu tava mais com medo, assim, de falar, de aparecer. Já tinha recebido convite outras vezes. Eu falei, ai, meu Deus, acho que eu tô com medo. Mas agora eu tô mais amostrada. Eu falei, não, eu vou enfrentar esse dragão. Esse ano eu quero enfrentar o dragão da palestra também. Você vai ver. Vou com medo, menino. Boa. Tremendo, bananando, Mas cuspindo vai. nos outros. Mas eu vou, vai dar certo. As portas estão sempre abertas, sempre Muito obrigada. bem-vinda, tá? A você que nos acompanhou até aqui, você já sabe, você vai clicar aqui embaixo, assinar esse canal, você vai curtir esse vídeo e compartilhar ele com 3 pessoas da tua equipe que precisa conhecer essa história e também essas estratégias que foram passadas para vocês aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!